habitar no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Choriandarai, candarai, assoriandarai. Eu não quero mais sair daqui. Deixa, Senhor, habitar contigo, viver contigo, Senhor, ser contigo, Senhor. Eu não quero mais. O mundo não tem mais nada para me oferecer, Senhor. É pela tua presença, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. É isso que eu necessito, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, Senhor. Eu só quero tua presença. Envolve-nos, Senhor. Hoje Envolve-nos, Senhor, com essa presença santa, poderosa. só quero Envolve cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está conectado, Deus. pra te dizer. O teu Espírito não conhece distância. O teu Espírito não conhece tempo, Senhor. Nos envolve, Deus. Envolve-nos, Senhor, debaixo desse manto profético. Senhor, o manto profético que tem sobre a Sara, a nossa terra. Deus, Espírito de Deus. eis que eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. E a primeira voz que falava comigo disse: sobe. Ei, tem uma voz ecoando do céu dizendo: sobe, sobe. Deus tem um novo nível, sobe, sobe. Deus tem um novo nível para 2024. Deus tem uma nova unção para 2024. Há um som do céu dizendo: sobe. E se você quer subir esses dias nesse novo nível profético, quero que você aplauda muito forte ao Senhor e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Antes de você se assentar, olha para essa pessoa e fala assim: feliz 2024. Bem-vindo, bem-vinda a um ano maravilhosamente incrível. A um ano incrivelmente maravilhoso. Amém? Você pode se assentar, louvor maravilhoso, unção do céu. Fica comigo. Aleluia. Pode ser todo mundo, se vocês quiserem. Gente, o leão. Eu quero trazer algumas chaves que Deus tem ministrado esses dias. Na verdade, até antes de terminar 2024. E eu compartilhei com os bispos. 2023 nós tivemos o nosso símbolo do ano de 2023 foi uma águia. Repete comigo: águia. E foi uma palavra profética de voar alto. E a águia, ela aponta para um dos 4 seres viventes. E quando eu recebi o vídeo desse ano, o Espírito dentro de mim estremeceu as minhas estruturas. Aquele leão, fala comigo: leão. O ano aceitável do Senhor. O leão. Que também aponta para um dos 4 seres viventes, amém? Então nós temos aqui 2 símbolos poderosos dos 4 seres viventes, que está lá em Apocalipse 4:7, que diz assim: e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal,
o rosto como de homem, e o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Não é qualquer águia, é uma águia voando. E eu quero te mostrar uma imagem bem profética, a imagem da águia e do leão. Uma águia voando e o leão. Diga comigo, águia voando. E leão. Querido, é essa unção que está sobre nós esses dias. É essa unção que está sobre a Sara, a nossa terra, aonde quer que esteja uma Sara, a nossa terra. Porque veio do cabeça, veio de Brasília, amém? Então a águia, ela aponta para a nossa área, para o nosso território aéreo. Lembra ontem, quando o bispo falou assim, as nossas batalhas estão na território aéreo. Aqui tem que ter o governo da águia. Fala assim, governo da águia. Amém? Porque a águia, ela voa. A águia aponta para as regiões celestiais. A águia aponta para profético. A águia aponta para a visão do céu. A águia aponta para aquilo que está no sobrenatural. Lembra de Elias? 3 anos e meio sem chover. Ele vira para Acabe e fala assim, corre, apressa-te, porque eu já ouço um som de grande chuva. Isso é a águia. A águia vê, a águia ouve o que está no sobrenatural, o que está no profético, o que está nas regiões celestiais. E a águia aponta para Jesus no Evangelho de João. Ele é apresentado como aquele que veio do céu e aquele que voltou para o céu. E aí vem o leão esse ano. A águia fala assim, território aéreo, pensamentos. E o leão, mãos e pés. Mãos e pés. O leão aponta, a águia aponta para uma unção profética. O leão aponta para uma unção apostólica. Uma unção de avanço, uma unção de conquista, uma unção de território, porque o leão é territorialista. O que você está pensando para 2024? Começa a tomar posse. Porque quando a águia e o leão se juntam, a minha mente sofre uma nova configuração. E essa nova configuração me tira uma mente passiva e me coloca uma mente de governo. Águia e leão aponta para governo. Eu tenho que ter o governo sobre as minhas emoções, eu tenho que ter o governo sobre a minha mente, e eu tenho que ter o governo nesta dimensão, neste território, amém? Então, quando eu tenho uma mente de governo, eu não falo mais assim, não, eu não posso ir para o Sara Conference, porque eu não tenho dinheiro. Isso é mente escrava. Isso é mente limitada. Agora, quem tem mente de governo pensa assim, o que eu posso fazer? Como eu posso conseguir? Uma mente de governo, ela não estabelece um ponto final. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Uma mente de governo se abre para uma pergunta. O que eu posso fazer? Como eu posso conseguir? O que eu preciso? Fala assim, essa unção está sobre mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Então o leão aponta para o Evangelho de Mateus, aonde apresenta o Senhor Jesus como rei. Fala assim, eu nasci para reinar aqui,
nessa dimensão com uma mente de governo. Amém, queridos? Então, o texto de Isaías 61 é um texto que fala muito comigo. Quando o bispo Robson falou assim, quando eu leio Isaías 61, estremece o meu espírito, abala a minha estrutura. Por quê? Primeiro que eu amo Isaías. É uma das pessoas, tem gente que fala assim, eu quero conhecer Paulo, né? Quando eu chegar lá no céu, quem é que vai comigo? Opa, você quer conhecer Paulo, né? Uns querem conhecer Davi, eu quero conhecer Isaías. Quero tomar um café com Isaías. Porque Isaías é um segredo de Deus. Isaías, ele é um profeta e ele tem o título de profeta messiânico. Por quê? Porque ele apontou o tempo todo, ele apontou 700 anos antes, ele apontou para o Messias. Ele falou do Messias. Em Isaías é uma mini Bíblia escondida dentro da Torá dos judeus. Por quê? Porque os judeus, existem os judeus messiânicos, existem os judeus que creem que o Senhor Jesus é o Messias. Mas grande maioria não recebe o Senhor Jesus ainda, eles ainda estão esperando o Messias. Nós estamos aguardando a volta, eles ainda estão aguardando a vinda. Então, a Bíblia deles, eu vou falar assim para você entender, a Bíblia deles não tem um Novo Testamento. E quantos livros tem a Bíblia? Repete comigo, 66. Você tem uma arma calibre 66 à tua disposição, amém? A Bíblia, ela tem 66 livros. E sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. 66 capítulos. É uma mini Bíblia apontando para Jesus, apontando para o Messias, escondida na Torá. Isso é tremendo demais. O capítulo de Isaías 7, ele fala do nascimento virginal, ele fala: a virgem dará uma luz. Isaías no capítulo 9 diz: o menino nasceu. E o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu governo não terá fim. Oh! Isaías 11 fala dos 7 Espíritos de Deus. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos? Por isso que a nossa vida é de 7 em 7. Os ciclos de Deus são de 7 em 7. A cada 7 dias é um ciclo, é o Shabat. A cada 7 anos é o Shemitah, ou o ano de descanso. A cada 7 Shemitahs, o ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor. E existe a manifestação dos 7 Espíritos de Deus que estão sobre Jesus. Abre comigo aí, para a gente ler, Isaías 11, 2. Gente, é bonito ver isso aqui, né? Ver o teu nome do lado do leão. Deus te chama pelo teu nome. Amém? E repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Vamos contar os espíritos. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Pega a tua mão direita e coloca sobre a tua cabeça e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aplauda o Senhor. Oh! Aleluia!
E Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto. Por que ele é levado ao deserto? Porque ele também foi o bode expiatório. Ele que levou todos os nossos pecados. Então era necessário que ele fosse para o deserto. E ele é tentado no deserto. E o Espírito tira ele do deserto e coloca ele de volta em Nazaré. E ele vai para a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, é dado rolo para ele. Não foi ele que escolheu. Há um ministro, há um gerente, há um responsável que entrega o rolo para ele. Quando ele abre o rolo, não poderia ser outro livro. Não poderia ser outro profeta que ele iria ler. Ele lê Isaías 61. Vamos ler? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos tem algo adicional. E abertura de prisão aos presos. E, versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Aqui existem 3 unções. Nesse título, nesse texto, nessa escritura, existem 3 capacitações que estão liberadas sobre nós. E você vai receber hoje. E se você não recebeu, se você já recebeu, você vai ser ativado hoje, em nome de Jesus. Amém? A manifestação do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para quê? Querido, posição profética é alinhado com propósito. O Espírito do Senhor não está sobre mim só para dizer que eu sou ungida. Existe um propósito para que o Espírito do Senhor esteja sobre mim. Qual é o primeiro? Pode deixar lá, o 61. A primeira coisa, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou. É uma capacitação sobrenatural. O Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Fala assim, unção profética. Fala com o teu dedo de profeta aqui, unção profética. Amém? Você sabe quais são os 5 ministérios? Vamos lá, mãozinha dos 5 ministérios. Dedo polegar. O dedo apostólico, ministério apostólico. O dedo indicador, ministério profético. O dedo do meio, o ministério evangelista. O dedo da aliança, o ministério pastoral. E o dedo midinho, o ministério de mestre. Os 5 ministérios que movem a igreja. O apóstolo toca todos os dedos. O apóstolo toca todos os ministérios. O dedo do profeta aponta o caminho. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para mostrar o caminho da salvação aos perdidos, para mostrar o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. O dedo maior é o evangelista, porque ele chega primeiro. O evangelista vê acima das multidões. O profeta, o pastor, ele está entre o evangelista e o mestre. É o da aliança. E o mestre é o midinho, por quê? Porque nem todo mundo tem o dom de ensinar. São poucos. Amém? É dom de Deus. Então o Senhor me ungiu para mostrar o caminho, para mostrar qual é a verdadeira luz para aqueles que estão em trevas. Então, quando o Senhor me unge, Ele me unge primeiro com uma unção profética.
Depois, Ele me unge para restaurar os contritos de coração. Aí vem uma unção sacerdotal. A unção de intercessão. Amém? A unção, porque é o sacerdote que coloca o óleo, é o pastor que coloca o óleo, que cura o coração. As pessoas chegam dilaceradas. É uma unção de cura. Cura na alma, cura nas emoções. E depois, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Uma unção real, uma unção de reino, porque quando um novo rei, ele conquistava um novo reino, aqueles presos, ele era favorável, ele libertava os presos. E olha que interessante, em Lucas 4:20, diz que Jesus, ele pega o livro, põe aí pra gente, Lucas 4:20, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fecha o rolo, encerrando o livro, tornou a dar ao ministro, sentou no lugar dele, e todos na sinagoga, todos na igreja, estavam com os olhos fitos a ele, com os olhos presos a ele. Então, começou-lhes a dizer: hoje. Repita comigo: hoje. Fale assim comigo: o tempo de Deus é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. É hoje. O tempo de Deus é hoje. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Então, mais uma chave aqui. Levanta sua mão direita e fala assim: hoje se cumpriu esta escritura sobre a minha vida. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e isso é o suficiente para liberar, para fazer fluir aquilo que você carrega. A palavra de Deus diz em João 7,38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. A unção de Deus sobre mim é o suficiente para fazer fluir de mim aquilo que eu carrego. Amém? Entenda. Há uma realeza em seu ventre. Há uma realeza dentro do seu interior. E entenda também, há um povo sedento, faminto por aquilo que você carrega. Romanos 8,19 diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Há uma terra clamando, há uma criação gemendo pela manifestação daqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo, que carregam um reino dentro de si, para fluir rios de águas vivas. E para isso nós precisamos nos posicionar alinhados com o propósito de Deus. Aquela música que o Mateus cantou hoje, do Daniel Juan: nossos planos, nossos caminhos se tornando os caminhos de Deus. Os meus planos, os meus caminhos se tornando os seus caminhos. Trago a minha arca e as tuas santas palavras, pois hoje é o dia das minhas vestes rasgar
Filho do Deus vivo. Aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se o meu povo ao qual eu ungi, e se o meu povo ao qual eu coloquei o meu Espírito, começar a fluir aquilo que ele carrega, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei, sararei. Viver um alinhamento profético nos leva a uma nova configuração. E essa configuração profética não é sobre sentir. Porque quando eu me movo no profético, eu não me movo numa unção almática. Eu movo na unção profética do Espírito liberada sobre mim. Quando eu vivo debaixo de um manto profético, alinhado com o propósito de Deus, o Senhor te leva a fluir, mesmo que você não sinta nada. Por quê, pastora? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e isso basta, isso te respalda. Jesus não diz assim, aqueles que sentem, tudo é possível aquele que sente. Jesus não diz, tudo é possível aquele que se arrepia. Tudo é possível aquele que se sua, que sente calor, que o fogo desce. Não, Jesus diz, tudo é possível aquele que crer. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, então eu preciso conhecer Ele e preciso conhecer a Escritura. Do seu interior fluirão rios, porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas. Pregar as boas novas é anunciar o Verbo encarnado. Pregar as boas novas é dizer que a palavra se fez carne, e essa palavra tem o poder de recriar, e essa palavra tem poder de alterar padrões, e essa palavra tem poder de nos levar a um novo nível de entendimento, alinhado com o profético, com a vontade de Deus. Qual é a mensagem que você tem anunciado? O que você tem anunciado? Por quê? Porque a mensagem que você anuncia determina o reino que você faz parte. Qual é a frequência que bate o teu coração? Pois não adianta falar, eu sou ungido, eu sou ungida, eu rodo no poder, eu sapateio no poder, se o meu coração não é impulsionado pelo amor do Pai. Porque o som que eu libero determina e denuncia a dimensão e o ambiente o qual eu faço parte. Lucas 17, 20 e 21. E sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eis-los aqui, eis-los ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Repita comigo, eu tenho um reino dentro de mim. Temos um reino dentro de nós. Já pensou nisso? Queridos, eu tenho o Espírito Santo sobre mim, eu tenho um reino dentro de mim, então não tem diabo, não tem circunstância que me resista, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e eu tenho um reino dentro de mim, e o que está em mim é maior do que está no mundo.
Então não tem câncer, não tem doença, não tem enfermidade, não tem dificuldade, não tem. Porque o que está em mim, o que está sobre mim é maior e mais poderoso. Choriandarai, candarai, choriandarai. Um bando de crente covarde, um bando de crente medroso. Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele não está só sobre você, Ele te ungiu, Ele te capacitou. E tem um reino dentro de mim. O que você quer mais? O que você precisa mais? Precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito do Senhor, para que possamos fluir na dimensão de amor e de graça. Por quê? Porque o amor te conduz e a graça te envolve num manto de misericórdia. E aí o Pai fala assim: papai, começa a liberar sobre você os desígnios. Lembra que o bispo Robinson falou ontem? Os mapas. Começa a liberar sobre nós os desígnios que o coração dele escreveu a nosso respeito desde a eternidade. Quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos fazer um ato profético, amém? Eu quero que você declare. Pega a sua mão direita. Pastor, eu não consigo pegar a mão direita. Pega a mão esquerda. Pega a mão. Pega a mão do leão aí, amém? O leão conquista território, ele pisa no território. Ele toca o território. Quer um carro novo? Acabou as celebrações, vai na concessionária, faz o test drive do teu carro novo. Amém? Quer comprar um apartamento? Vai lá visitar o apartamento decorado. Isso é território, tomando posse do território. Essa é a unção do leão. Não fica só aqui não, gente, ó. Céu, não. Ação. Toma território, amém? Pega a tua mão aí. Coloca sobre você, sobre a sua cabeça. Repita comigo, declare: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Fala assim: Senhor, que a tua unção me reconfigure hoje. Senhor, que a tua unção alinhe o meu espírito com o teu reino. Amém? Quero que você comece a orar agora no teu lugar. Eu quero que você comece agora a fluir. Ei, do teu interior fluirão rios. Fala assim comigo aí no teu lugar. Eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu, amém? Porque o Senhor te chama pelo teu nome. Eu, Cláudia, recebo a unção profética. Pega assim, ó. Pega mesmo, a unção profética. A unção da águia. A unção do sobrenatural. Eu recebo a unção profética. Tudo que está travando a tua língua para falar do amor de Deus vai destravar hoje, porque a unção despedaça todo jugo, toda vergonha, todo medo. Eu, Cláudia, recebo a unção sacerdotal para curar os doentes, os contritos de coração, para interceder, para ser resposta de Deus na vida do meu irmão. Eu, Cláudia, recebo a unção sacerdotal, a unção real, a unção de governo, a unção de reino, porque Ele veio para libertar
os cativos. Amém? Quero que você comece a fluir agora. Comece a falar em línguas. Candaraia chori andaraia. Flui daqui, ó. Flui daqui. É do teu interior. Só que às vezes existem coisas que estão entulhando o nosso interior. Eu quero você de olhos fechados, com as duas mãos. Você pegue aqui no teu interior, aqui na altura do teu umbigo. E pelo poder do Espírito Santo que está nesse local, eu quero que você veja uma tampa. Tem uma tampa aí. Eu vejo tampas de ferro, como se fosse de panela de ferro, e tem uma alça. Eu quero que você segure muito forte. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você só precisa crer. Segura forte essa alça aí. E nós vamos contar até 3. Quando eu contar até 3, os instrumentos vão entrar. A bateria vai entrar. O som do céu vai entrar. E você vai puxar com toda a sua força. E você vai dar um grito, o grito da tua alma. Liberando. Queridos, abra os olhos aqui para mim, rapidinho. Essa é a posição, ó. As duas mãos segurando uma alça de ferro aqui. Amém? Todos aqui? Porque eu sei que teve gente que fechou o olho antes, né? Então, aqui. Quando eu contar até 3, com toda a tua força, você vai puxar essa alça, essa tampa. E os rios de Deus que estão represados vão fluir. Por quê, pastora? Porque Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser fonte. Deus te chamou para ser rio. E para fluir os rios de águas vivas. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para restaurar os contritos de coração. 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para libertar prisão aos presos. E Ele veio para liberar tudo que está preso, todas as prisões da minha alma, tudo que me retém, tudo que me resiste. Em nome de Jesus,